Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar, após a gente ter visto a parte de teoria sobre cinética química, nós vamos fazer hoje exatamente algumas questões sobre cinética. Então a gente vai ver aqui a primeira questão. Um aluno, querendo verificar os conceitos de cinética química discutidos na escola, dirigiu-se a uma drogaria e comprou alguns comprimidos efervescentes, os quais continham, de acordo com o rótulo do produto, massas iguais de bicarbonato de sódio. Ao chegar à sua casa, realizou a mistura desses comprimidos com água usando diferentes métodos. Após a observação do fenômeno de liberação gasosa, até que toda a massa de cada comprimido tivesse se dissolvido em água, o aluno elaborou a seguinte tabela. Método 1, estado do comprimido inteiro, temperatura da água 10 graus Celsius, tempo de reação 50 segundos. Estado 2, o método 2, estado do comprimido triturado, temperatura de água, ou da água 60 graus, tempo de reação 15 segundos. Método 3, estado do comprimido inteiro, temperatura da água 60 graus Celsius e 25 segundos foi o tempo de reação. E no método 4, ele pegou o comprimido do estado triturado, a temperatura de 10 graus Celsius, e o tempo de reação foi de 30 segundos. De acordo com os resultados obtidos e mostrados na tabela acima, o aluno fez as seguintes afirmações. 1. Ao comparar somente os métodos 1 e 2, fica impossível determinar qual dos dois fatores variados, estado do comprimido e temperatura da água, aumentou mais a velocidade da reação. 2. A mudança da condição da água de fria para quente faz com que, qualquer que seja o estado do comprimido, a velocidade da reação caia pela metade. 3. A influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido no aumento da velocidade da reação. Das afirmações acima, é correto dizer que o aluno errou. A letra C, apenas na afirmação 3. Que é a afirmação 3? A influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido no aumento da velocidade da reação. Você tem aumento da temperatura de 10 para 60, comprimido inteiro, comprimido triturado, e você verifica na realidade que a trituração do comprimido aumenta a superfície de contato e a temperatura também faz com que as moléculas tenham maior velocidade de reação. Então você diminui o tempo para 15 segundos. O que ele afirma aqui? Na 3 é que a influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido, no aumento da velocidade da reação. Então ele não pode afirmar isso. A gente vê nitidamente que os dois influenciam, certo? Mas não dá para dizer quem que influencia mais ou menos. Então, a letra C. Segundo, o óxido nítrico é um poluente atmosférico que pode ser reduzido na presença de hidrogênio conforme a reação, ou conforme a seguinte equação. 2NO gasoso mais 2H2, passando para nitrogênio gasoso, produzindo água gasosa. A velocidade inicial de formação dos dois foi medida para várias concentrações iniciais diferentes de NO e H2. Os resultados são os seguintes. No experimento número 1, concentração do NO em mol por litro, 0,20. A concentração do H2, 0,10 mol por litro. E a velocidade inicial em mol por litro por segundo, mol por litro vezes segundo, é 4,92 vezes 10 a menos 3. Experimento 2, 0,10, concentração do NO, 0,10 é a concentração do H2 e a velocidade 1,23 vezes 10 a menos 3. No experimento 3, a velocidade, a concentração do NO, está exatamente 0,10 e a do H2 0,20. E a velocidade 2,46 vezes 10 a menos 3. No experimento 4, você tem aqui, ó, 0,05, 0,40 e 1,23 vezes 10 a menos 3. Fazendo uso desses dados, determine
a equação de velocidade para a reação, o valor da constante de velocidade da reação, e letra C, a velocidade inicial da reação, quando a concentração do NO é igual a 0,5 mol por litro e a concentração de H2 é 1 mol por litro. Gente, essa questão aqui é uma questão típica de cinética química. A gente, na primeira questão, vai determinar a ordem de reação em relação ao NO, a ordem de reação em relação ao H2. Aí a gente monta a equação de velocidade, que seria a constante V é igual a constante K, que é a constante, certo? De velocidade, vezes a concentração do NO elevado a X, vezes a concentração do H2 elevado a Y. O que vai determinar o valor de X e o valor de Y, que é a ordem da reação parcial em relação ao NO e em relação ao H2. Na segunda questão, a gente vai pegar, já depois de determinado a lei de velocidade da reação, a gente vai pegar qualquer um dos casos, 1, 2, 3 ou 4, e vai calcular qual é a constante. E na letra C, já com o valor da constante calculado, a gente vai calcular qual seria a velocidade inicial para essas concentrações de 0,5 mol por litro e H2 igual a mol por litro. Então, vamos iniciar aqui. Eu peguei, dividi o 3 pelo 2, está o experimento 3 pelo 2. Vamos ver por quê. No experimento 3 e no experimento 2, você tem a concentração do NO constante. E a concentração do H2, 0,10, 0,20. Eu botei 3 por 2, para ficar o número inteiro. E tem uma velocidade que é 2,46 vezes 10 a menos 3 e 1,23 vezes 10 a menos 3. Está aqui. Certo? É isso bem aqui, que vocês estão vendo. 2,46 vezes 10 a menos 3 e 1,23 vezes 10 a menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o experimento 2 pelo 3. Então, eu vou pegar 0,20 por 0,10, dividir igual a 2,46 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,23 vezes 10 a menos 3. Aí vamos ver como é que dá aqui. Então, eu fiz, ó, ficou 0,20 por 0,10, todo mundo sabe que dá 2, fica 2 elevado a y. E 246 por 1,23 dá 2. Você tem a equação exponencial. Então, se eu tenho a mesma base, eu posso dizer que o y é igual a quanto? O y é igual a 1, porque 2 aqui está elevado a 1. Então, quer dizer que a ordem da reação y é 1, entende? H2. Por cada H2 que eu deixei a concentração do NO constante. Aí, na segunda para achar a ordem da reação do NO, eu vou dividir as 2 pela 1. Por que eu vou dividir 2 pela 1? Porque você vê que a 2, quem é que está constante aqui? Ó, 2 e 1, que está constante é H2. Vai ficar 0,10 por 0,2 e 1,23 vezes 10 menos 3 dividido por 4,92 vezes 10 menos 3. Então é 2 por 1. Quando eu faço isso, eu tenho 0,10 por 0,2. A gente está vendo aqui que dá meio elevado a x. E essa divisão aqui dá 1 quarto. 1 sobre 4. Porque o 10 a menos 3 simplifica. Então fica meio elevado a x. Como 1 quarto é meio elevado a 2, porque 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2 é 4. Quanto é o valor do x? O valor do x é 2. Ora, você já tem a ordem da reação de x em relação a x, que é 2. E tem a ordem da reação em relação a y, que é 1. Eu vou escrever a lei de velocidade. A lei de velocidade é igual a k, que é a constante de velocidade, vezes a concentração do NO elevado a 2, vezes a concentração da H2 elevado a 1. Esse 1 aqui ele é opcional, botei só para você ver. Então, eu tenho a lei de velocidade. Na segunda questão, ele me pede para eu calcular a constante, que é a constante K, constante de velocidade. O que foi que eu peguei? Eu peguei, vamos ver lá, 4,92. Qual foi a que eu peguei aqui, ó? 4,92 eu peguei o experimento 1. Vou substituir os valores do experimento 1. 0,20, 0,10, 4,92 vezes 10 a menos 3. Quando eu faço isso, eu tenho, ó, V igual a K, concentração do NO elevado a 2, concentração de H2 elevado a 1. 4,92 vezes 10 a menos 3 é igual a K. A concentração do NO é 0,20, 0,20 elevado a 2, vezes 0,1 elevado a 1. 4,92 vezes 10 a menos 3 é igual a K. Aí fica 2 vezes 10 menos 1 elevado a 2 e 1 vezes 10 menos 1 elevado a 1. Fica 4,92 vezes 10 menos 3. Aqui fica o K, que multiplica o quê? 4 vezes 10 menos 2, que está elevado ao quadrado, vezes 1 vezes 10 menos 1.
Então fica 4 vezes 10 menos 3. Quando eu pegar, ó, eu posso simplificar o 10 menos 3 com 10 menos 3, o K vai ficar o quê? 4,92 sobre 4. Como a unidade de K é mol por litro vezes segundo, e a de concentração, porque a concentração vezes concentração, é mol por litro ao quadrado. Aí eu inverto, porque eu dividi duas frações, eu inverto e fica litro por mol ao quadrado. Eu posso simplificar mol por mol ao quadrado e litro ao quadrado por litro. Então ficou litro sobre mol. Essa é a unidade da constante. Neste caso aqui, a constante é 1,23 litros por mol. Na letra C, ele pede para a gente calcular o que? A velocidade naquela situação em que a concentração seja exatamente quanto, ele diz qual é a concentração, 0,5 mol por litro, e a concentração do H2, 1 mol por litro. Então, vamos lá para a letra C. Aí eu fiz a substituição na expressão, utilizando o que? A constante K, 1,23, peguei 0,5 elevei ao quadrado, vezes 1. Quando eu fiz V é igual a 1,23 vezes 0,25 vezes 1, ficou 1,23 dividido por 1 quarto. Isso aqui dá o quê? 0,3075. Qual é a unidade? Mol por litro. É isso? Mol por litro, que é a velocidade. Fica 3,075 vezes 10 menos 3, quando eu coloquei notação científica. Então, eu tenho a lei de velocidade. K é igual a concentração de NO ao quadrado, concentração de H2 elevado a 1. Eu calculei a constante, deu 1,23 litros por mol. E calculei a velocidade, deu 3,075 vezes 10 menos 3 mol por litro. Vamos para a questão seguinte. Terceiro, sobre catalisadores são feitas as 4 afirmações seguintes. 1. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. 2. Reduz a energia de ativação da reação. 3. As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. E 4. As enzimas são catalisadores biológicos. Então ele pergunta, dentre essas afirmações, estão corretas apenas o quê? A letra D, do 1, 2 e 4, porque a 3 está errada. Ele diz aqui que a 3 é o quê? As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. O catalisador, ele simplesmente baixa a energia de ativação. Vamos para a questão 4. Relacione o seu nome descrito na coluna 1 com os fatores que influenciam sobre a velocidade mencionados na coluna 2. Então, coluna 1 tem, primeiro, queimadas, alastrando-se rapidamente quando está ventando. 2. Conservação dos alimentos no refrigerador. 3. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. 4. Lasca de madeira queimando mais rapidamente que tora de madeira. 2. Aí tem A, superfície de contato. B, catalisador. C, concentração. E D, temperatura. Bom, a resposta é a letra A. Ele diz o seguinte, que 1 é com C. Então, quem é 1? Queimadas, alastrando-se rapidamente quando está ventando. Concentração. Tá certo? Aumentou a concentração por causa do vento. 2. Ele diz que é com D. É isso? Letra A diz que é com D. 2 com D. O que é o 2? Conservação dos alimentos no refrigerador é temperatura. Abaixo da temperatura conserva. O 3 é com B. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. 3 é com B. Catalisador. Por que catalisador? Porque nós, seres humanos, normais, que não temos hemofilia, nós temos na realidade a enzima chamada catalase, que a catalase ela é catalisador exatamente da água oxigenada. Está presente no sangue das pessoas que não são hemofílicas e você consegue catalisar a água oxigenada. Você consegue aumentar a velocidade de decomposição da água oxigenada em água e O2. Porque aquela borbulha que você observa lá, na realidade é o oxigênio que está sendo liberado. E por último, 4 com A. O 4, tá certo? O que diz o 4? Lasca de madeira, queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. Isso aí é a superfície de contato. Quebrou, cortou a madeira em pequenos pedaços e aumentou a superfície de contato. Por isso que é a letra A. Quinto, considere o estudo cinético de uma reação química e julgue os itens abaixo. 1. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. 2. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. 3. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. E 4. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia da reação. E 5. A diferença energética dos produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação. Então, a 1 está certo, toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação, por quê?
colisão pode não ter orientação adequada. 2, está errado, que diz uma colisão altamente energética pode fazer uma reação. Não, pode ser uma colisão que não tem uma orientação adequada. Se não é uma colisão efetiva. 3, está errado. Toda colisão com orientação adequada produz reação? Não, porque tem que ter a energia adequada. 4, está certo, a energia mínima para a colisão efetiva é denominada energia de reação. E a energia energética que a gente produz reagente é denominada energia de ativação da reação. Está correto. 6, indique a afirmação incorreta. Quanto menor for a temperatura, menor será a velocidade de cada uma das moléculas na reação. Correto. Aí ele diz, o aumento da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação endotérmica quanto da reação exotérmica. A reação endotérmica, tudo bem, ela absorveria o calor e aumentaria a velocidade. Mas a reação exotérmica não, porque ela tem tendência de liberar calor. Então, a errada é a letra B. 7, assinale a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de uma reação. Aliás, que tendem a aumentar a velocidade de uma reação. Ele diz letra C, calor, maior superfície de contato entre reagente e o catalisador. Isso aí tende a aumentar a reação. Na 8, assinale a alternativa que apresenta agentes que diminuem a velocidade de uma reação. Frio, obscuridade, que é a ausência da luz, a ausência de catalisador. Isso aí diminui a velocidade da reação. Letra D. 9. O eugenol, extraído de plantas, pode ser transformado em seu isômero isoeugenol, muito utilizado na indústria de perfume. A transformação pode ser feita em solução alcoólica de KOH. Então, está a solução alcoólica de KOH. Está aqui o eugenol, está aqui o isoeugenol. Foram feitos 3 experimentos de isomerização à mesma temperatura, empregando-se massas iguais de eugenol e volumes iguais de solução alcoólica de KOH de diferentes concentrações. O gráfico a seguir mostra a porcentagem de conversão de eugenol em isoeugenol em função do tempo para cada experimento. Está aí, experimento 1, experimento 2, experimento 3. Observe que no experimento 1 você tem a concentração do KOH elevada, diminui a concentração. À medida que vai diminuindo a concentração, você observa que o tempo vai aumentando, o seu tempo de reação vai aumentando. O que significa isso? Que a velocidade vai diminuindo. Analisando-se o gráfico, posso concluir corretamente que, letra B, o aumento da concentração de KOH provoca o aumento da velocidade da reação de isomerização. 10ª, considera uma reação genérica em que os reagentes D e G transformam-se no produto J. A cinética dessa reação pode ser estudada a partir do gráfico a seguir, em que representa a entalpia de reagentes e produtos, bem como das espécies intermediárias formadas durante o processo. Essas espécies intermediárias são chamadas complexo ativado. No gráfico estão representados os caminhos da reação na presença e na ausência de um catalisador. Aí, um catalisador, que é o vermelho, e sem um catalisador. Aí ele faz as seguintes afirmações. O aluno, ao analisar esse gráfico, fez algumas afirmações a respeito da reação D mais G, produzindo J. Z representa a variação de entalpia ΔH dessa reação. 2. Y representa a energia de ativação dessa reação na presença de um catalisador. 3. X mais Z representa a energia de ativação dessa reação na ausência de catalisador. 4. Essa reação corresponde a um processo endotérmico. Estão corretas as afirmações, letra A, 1 e 2, que ele diz assim, Z representa a variação de entalpia, tá certo? A variação de entalpia é diferente de energia. Reagentes, que estão aqui, e os produtos que estão aqui do outro lado, tá certo? Que é o J. Então tá correto. E, tá certo? O outro seria a 2. Y representa a energia de ativação dessa reação na presença de um catalisador. Tá aqui o Y. Tá vendo a reação em vermelho, que tá a energia de ativação menor do que o gráfico que está em preto. Então esse Y é a energia de ativação da reação que tem um catalisador. Então correto é a letra A de aprovar. Considera a reação M gasoso mais N gasoso, produzindo O gasoso. Observa-se experimentalmente que, dobrando-se a concentração de N, a velocidade de formação de O quadruplica. E dobrando-se a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada. Ora, quando ele diz isso na reação, ele está dizendo o seguinte, que
a concentração de N, ela favorece, aumenta a velocidade porque ela está elevada a um expoente 2. E a do M vai estar com a concentração elevada ao expoente 0, então não influencia. Então a ordem para M é 0 e a ordem para N é 2, a ordem da reação é 2. Então qual é a expressão que tem? A velocidade é igual a AK vezes a concentração de N ao quadrado, letra B. 12. Em uma aula experimental, dois grupos de alunos, G1 e G2, utilizaram dois procedimentos diferentes para estudar a velocidade da reação de carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico. Quando você tem essa reação, você vai produzir cloreto de cálcio mais ácido carbônico, que é H2CO3, e ele vai estar ionizando, ou se decompondo na realidade em H2O e CO2, que é liberado do sistema. As condições de temperatura e pressão eram as mesmas nos dois procedimentos, e em cada um deles, os estudantes empregaram a mesma massa inicial de carbonato de cálcio e o mesmo volume de solução de ácido clorídrico de mesma concentração. O grupo G1 acompanhou a transformação ao longo do tempo, realizada em um sistema aberto, determinando a variação da massa desse sistema. Figura 1 e tabela 1. O grupo G2 acompanhou essa reação ao longo do tempo, porém determinando o volume de dióxido de carbono recolhido, figura 2. Então está aqui, ó, figura 1, o sistema está aberto. Figura 2 aqui, ele está medindo o gás, que é o CO2, que está sendo liberado. Na tabela 1, o grupo G1 observou o seguinte: tempo 0, massa inicial 110. Tempo de 60 segundos, a massa 109,38. Tempo de 180 segundos, 109,12. E tempo de 240, 108,90. Comparando os dois experimentos, os volumes aproximados de CO2 em litros recolhido pelo grupo G2 após 60 segundos, 180 segundos e 240 segundos, deve ter sido respectivamente, note a dote, massa molar do CO2, 44 gramas por mol, e volume molar, nas condições normais de temperatura e pressão, de um mol do CO2 de qualquer gás, 22,4 litros por mol. Desconsidera a solubilidade do CO2 em água. Aí ele disse a resposta seria A, 0,14 litros, 0,20 litros, 0,25 litros. Letra B, 0,14 litros, 0,34 litros, 0,60 litros. Letra C, 0,34 litros, 0,48 litros e 0,60 litros. Letra D, 0,34 litros, 0,48 litros e 0,88 litros. E 0,31 litros, 0,45 e 0,56 litros. Como é que a gente faz isso? Foi o que eu fiz aqui. No experimento 1 eu peguei 110 menos que a massa inicial 109,38, deu 0,62. Como eu quero calcular a quantidade de matéria, eu peguei 0,62 dividido por 44. Aí peguei esse valor, porque eu sei que 1 mol é 22,4, o valor que der aqui em mol vai multiplicar por 22,4. Eu achei 0,31 litros. No experimento 2 eu peguei 110 menos 109,12, deu 0,88. Dividido por 44. Novamente multipliquei por 22,4, deu 0,45 litros. No experimento 3, 110 menos 108,90, deu 1,1 por 44, vezes 22,4, deu 0,56 litros. Quando eu verifiquei isso, deu o quê? Exatamente, 0,31 litros, 0,45 litros, 0,56 litros foram a quantidade de CO2 liberadas, medida pelo grupo G2 aqui, esse recipiente. Vamos para a questão. Acho que isso aqui foi a questão. Tem a questão 13. A bioluminescência, vocês conhecem o vagalume e sabem o que acontece. O vagalume fica acendendo. É um fenômeno de emissão de luz visível por certos organismos vivos, resultante de uma reação química entre uma substância sintetizada pelo próprio organismo, a luciferina, e o oxigênio molecular, na presença de uma enzima chamada luciferase. Como resultado dessa reação bioquímica, é gerado um produto em um estado eletronicamente excitado, a oxiluciferina. Este produto, por sua vez, desativa-se por meio da emissão de luz visível, formando o produto no estado normal ou fundamental, a oxiluciferina. Ao final, a concentração de luciferase permanece constante. Então, o que é a luciferase? A luciferase, na realidade, é o catalisador da reação. O esquema ilustra o mecanismo geral da reação de bioluminescência de vagalumes, no qual são formados dois produtos diferentes em estados eletricamente excitados, responsáveis pela emissão de luz
na cor verde ou na cor vermelha. O esquema ilustra o mecanismo geral da reação de bioluminescente vagalume, na qual são formados dois produtos diferentes em estados eletricamente excitados, responsáveis pela emissão de luz na cor verde ou na cor vermelha. Então está aqui luciferina, luciferase, está aqui a oxiluciferina, tá certo? Aí uma vai emitir a cor vermelha, a outra vai emitir a cor verde. Bom, revista Vital de Química, meio adaptado, tá certo? Vamos lá. A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a enzima luciferase, o que ela faz? Tá aí, ó. Se diz assim, aumenta a energia de ativação da reação global de formação da oxiluciferina. Se é um catalisador, vai baixar a energia de ativação. É um produto da reação, catalisador não é produto de reação. Responsável pela emissão da luz, ou de luz? Não. É o intermediário da reação a partir do qual se originam os produtos? Não. O catalisador atua como catalisador, por interfere na reação sem ser consumido no processo. O que ele faz? Só baixa a energia de ativação. Bom, gente, Deus seja louvado, um abraço a todos. Esse era o recado sobre os exercícios de cinética. Bom trabalho para vocês, bom estudo.